Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arlete Delesporte, contadora de histórias e moro na cidade de Campo Mourão, no Paraná. E hoje eu quero propor para vocês uma série de histórias desse livro aqui, ó, que se chama Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. As histórias desse livro são divididas por regiões do Brasil. E eu vou começar lá pela região do Nordeste. Viagem pelo Brasil em 52 histórias, de Silvana Salermo, ilustrações de Cárcamo, da Companhia das Letrinhas. E eu quero contar para vocês hoje a história de Pedro Malas Artes. Conhecem esse personagem? Ainda não? Quem não conhece vai conhecer hoje. Ele é um personagem muito espertalhão, que gosta de aprontar todas. E lá no final dessa história, eu vou falar algumas curiosidades sobre o Pedro Malas Artes. Então, vamos à história? Pedro Malas Artes estava sentado na beira da estrada, pensando, matutando em quem ele ia pregar uma peça. E qual seria a peça que ele ia pregar naquele dia? Quando viu ao longe um sujeito se aproximar, foi então que ele escolheu logo uma sombra, sentou lá debaixo da sombra e começou a se lamentar. Ah, eu não quero me casar com a filha do rei, eu não quero me casar, eu não quero me casar. Ouvindo aquilo, o moço olhou, chegou perto de Pedro Malas Artes e disse: Ô moço, o que está acontecendo aí, moço? Por que você está se lamentando tanto? O rei quer me obrigar a casar com a princesa, mas eu não quero me casar, eu já falei que eu não quero me casar. Mas isso é verdade? É verdade mesmo? Mas é claro que é. Se não fosse verdade, eu não tava aqui me lamentando, não. Tava, não. Como esse fulano é besta, pensou o homem. E como quem não queria nada, perguntou a Pedro Malas Artes onde ficava o palácio do rei. E Pedro Malas Artes pensou, ele caiu direitinho. Pedro Malas Artes, então, explicou onde ficava o reino. O homem se despediu e Malas Artes, disfarçadamente, seguiu seu caminho e viu que o homem havia ido direto para o castelo. Sentou ali perto do portão do palácio e se pôs a gritar: eu quero me casar com a princesa, eu quero me casar com a filha do rei, eu quero me casar, eu quero me casar. Quando o rei chegou ao castelo, ouviu aquilo e mandou imediatamente que prendessem aquele homem. E Pedro Malas Artes ria muito, já pensando qual seria o próximo que ele iria enganar. Bom, e essa história, ela é inspirada em A Filha do Rei, coletada por Amadeu Amaral em Tradições Populares. E agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre Pedro Malas Artes. Então vamos lá. O personagem Pedro Malas Artes, pessoal, eu tô gravando o vídeo para vocês quase 9 horas da noite, para ver se não tem nenhum barulho de fundo, mas tem gente martelando aqui. Dá nada não, né? Eu vou continuar, tá? Se vocês gostaram da história, aproveita para curtir o canal e dar um joinha nesse vídeo, tá bom? Agora vamos para as curiosidades, vamos lá. Pedro Malas Artes é um personagem de origem medieval da Península Ibérica, que entrou para o folclore brasileiro. É um herói sem caráter
que a imaginação popular criou para fazer malas artes. Em espanhol, significa artes más. E em muitos casos, ele se vinga de poderosos. As pessoas crédulas adoram ouvir suas histórias e trapaços. Herói universal. Histórias de malandros, espertos e sem escrúpulos são contadas em muitos países. Andersen e os irmãos Grimm, escritores de histórias infantis, narram as aventuras desse tipo de personagens passando do norte e no leste da Europa. Malas Artes e Cervantes. Vamos ver a relação entre os dois. Na Espanha é conhecido como Pedro de Urdemalas. Cervantes, de 1547 a 1616, o autor de Dom Quixote, em 1605, escreveu uma peça de teatro de Pedro de Urdemalas. Em 1615, com as aventuras desse personagem. Em geral, as aventuras de Pedro Malas Artes são engenhosas, muitas vezes são ingênuas e outras vezes cruéis. Já chegaram a reunir mais de 300 contos de Pedro Malas Artes, mas o número pode ser infinito, porque sempre que alguém conta uma história de um esperto tirano, vantagem de alguém, pouco depois ela aparece contada com mais uma do danado do Malas Artes. Então essas foram as curiosidades que aparecem aqui no livro, ou no cantinho do livro, né? Falando um pouco sobre a personagem da história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha e curtir o meu canal, tá bom? Até a próxima história. E a próxima história eu vou contar a lenda da Gralha Azul, que é da região sul, onde eu moro. Um beijo e até a próxima.